Bom dia, boa noite, boa tarde, seja a hora que você estiver assistindo ou ouvindo. Meu nome é Letícia Parks e esse é o podcast Feminismo e Marxismo, do Esquerda Diário, do Pão e Rosas e do Instituto Casa Marx. E vem a vinheta. O nosso tema de hoje é um dos temas mais falados das últimas semanas, que é esse fenômeno ou não fenômeno bebês reborn. A gente, nesse episódio de hoje, vai tratar de algumas das questões que têm a ver com o universo de debates que existe em torno dessa situação aí de mulheres e famílias que estão criando bonecos como se fossem bebês. E a gente vai comentar também um pouco algumas das leituras que foram feitas por Christian Dunker, que é um psicanalista, que fez vários comentários em relação a esse tema. E também vamos ver aí alguns memes e outras postagens que rolaram nas redes sociais que são dignas de comentários. Para fazer o nosso ponto de vista feminista e marxista, a gente vai trazer alguns conceitos para debate, como o conceito de alienação, fetiche da mercadoria, e vamos terminar debatendo a questão da maternidade no capitalismo. Então, fica de olho e vamos começar. Bom, gente, em primeiro lugar, queria contar para vocês por quais temas a gente vai passar hoje. A gente vai primeiro debater o que são os bebês reborn, apresentar um pouco desse universo para vocês, o que representa o mercado bebê reborn, tanto do ponto de vista da característica desse mercado hoje, quanto do ponto de vista do que é um mercado de bonecos que fetichizam aí a questão da maternidade. Então, esse vai ser o bloco onde a gente vai debater fetiche da mercadoria. No terceiro bloco do nosso episódio, a gente vai falar sobre uma espécie de uma renovação, de uma atualização de um discurso de histeria feminina, de loucura da mulher e etc., né? E vamos criticar justamente essa abordagem que tem sido feita pela mídia. No quarto bloco, a gente vai falar sobre que tipo de relação poderia se estabelecer entre a prática, o hábito de criar bebês reborn e outras práticas e hábitos relacionadas a bonecos, a colecionáveis e etc., que tem sido uma comparação muito feita nas redes sociais. Por fim, então, a gente vai debater a questão da maternidade, da gravidez, da experiência de ser mãe, de parir, criar um filho dentro dessa sociedade capitalista e quais problemas a gente pode levantar e debater do ponto de vista dessa dinâmica, né, da relação entre maternidade e sociedade, né, seja ela capitalista ou outras alternativas que a gente possa querer pensar. Então, vamos para o nosso bloco número 1, onde a gente vai falar sobre o que são bebês reborn. Bom, gente, bebês reborn são bonecos bastante caros, são idênticos a bebês, né? Eles são, inclusive, vendidos com essa expectativa de que se pareçam com bebês. Tem toda uma dinâmica artesanal, artística, que é realmente bastante interessante, né? Que é o fato de que existe um universo de artesãs e artesãos que estão dedicados a criar bebês, criar bonecos que parecem muito, tem uma verossimilhança muito grande com bebês reais, né? Isso em si é muito interessante, né? Porque na história da humanidade, a questão do boneco e da boneca sempre foi uma questão cultural com uma relativa importância dentro das sociedades humanas de distintas formas, né? Então, desde bonecos que são totens, né, dentro de sociedades específicas, até a sociedade ocidental, né, da qual a gente se vincula por força também de colonialismo e da opressão capitalista, mas é uma sociedade que carrega na sua história uma relação importante com o boneco, a representação da criança em forma de boneco, do bebê em forma de boneco, né? Então, o bebê reborn como um boneco que representa bebês não é uma novidade na história da sociedade ocidental, né? A gente tem as bonecas vitorianas, né, que são muito famosas e que estão aí expostas em vários museus, né? Passamos pela fase das bonecas Barbie, que algumas meninas hoje em dia ainda brincam, mas que era uma forma de brincar muito comum na minha infância, em particular, né? A nossa geração aí de millennials, a gente tinha muitas bonecas ou tinha o desejo de ter muitas bonecas desse tipo e que depois vai ser criticado, né? Que essas bonecas têm, enfim, corpos inatingíveis, estão sempre usando salto alto, né? Nunca estão com uma ruga, um peito caído. Então, criam uma série de expectativas do corpo feminino.
Independente dos significados de cada um desses tipos de boneco, esse objeto que carrega uma certa representação do humano é muito característico da nossa sociedade e tem muito a ver com uma sociedade que, ao longo da sua história, colocou o humano no centro, né? Então, substituiu, em alguma medida, o fetiche, podemos dizer, depois a gente vai explicar melhor a ideia de fetiche do ponto de vista do Marx, mas que substituiu o fetiche da representação do simbólico, do espiritual, né? E passou a ter um colecionável imenso, né? Uma série de representações da própria figura humana. O que é muito interessante, né? E a gente poderia ter um debate todo aqui, não é o objetivo desse episódio, mas existe um flanco de discussão que é interessante sobre a questão da representação do ser humano em boneco, né? E como que na história dessa representação sempre foi muito mais comum a representação do corpo feminino ou do corpo da criança, né? E do bebê. Então, esses bonequinhos que também são bebês que a criança cria, né? E se tornam espécies de representantes de si mesmo em outro lugar. Então, aquele bebê que a criança alimenta como a sua mãe alimenta aquela criança. Então, enfim, tem muitas dimensões da conversa sobre bonecos que a gente poderia ter. A gente não vai fazer isso hoje, mas acho que é interessante marcar que, em si, a existência de bebês de bonecos que parecem bebês não é uma coisa estranha, né, pra gente. O que sim é estranho, né, é que os bebês reborn, existe um hiperrealismo presente nesses bonecos, que eles levam a gente a ter que pensar um pouco qual é a dinâmica social e qual é o contexto social que a gente está vivendo, que levam a que essa estética seja tão reforçada dentro desse mercado, né? Ou seja, por que ser tão realista? Né? Ou seja, a gente tem várias estéticas do bebê, da criança representadas em bonecos ao longo da história, e na nossa geração, né, na nossa época, no nosso tempo histórico, se tornou relevante um tipo de boneco que é hiperrealista. Ou seja, que se você olhar rápido, você pode achar que é uma criança de verdade. As nossas gerações estão convivendo nesse tempo histórico específico. Por que o hiperrealismo se tornou um recurso de mercado, né? E acho que aqui é importante a gente ver que os bebês reborn, eles não são bonecas terapêuticas, né? Então, muita gente fala, mas as pessoas têm esse bebê porque perderam um bebê, estão passando por um processo de luto e tal. E como o próprio Dunker debate, né? A gente não está falando sempre de mulheres e pessoas que estão superando algum tipo de trauma, né? A gente tem muitos depoimentos que têm surgido nas redes sociais de pessoas que não perderam nenhum bebê, não estão vivendo o luto de nenhuma criança, mas que sentiram a necessidade, a vontade, o desejo de viver uma espécie de experiência de maternidade sem ter um bebê de verdade, mas tendo um bebê que parece muito um bebê de verdade, né? Parecido com depoimentos também de pessoas, o próprio Dunker leu um depoimento desse, a gente vai mostrar mais pra frente, de uma pessoa que quis ser mãe e a primeira tentativa que fez de experimentar a maternidade foi ter um pet, né? Então, existe uma coisa do hiperrealismo aí que tem a ver com querer viver uma experiência real sem desembocar no real dessa experiência, né? Ou seja, querer viver uma experiência real que pode ter uma certa virtualidade. Isso é muito característico da nossa época, né? A gente é uma época onde o universo da virtualidade, ele assume uma relação muito, muito profunda com o real. O que tem suas contradições, tem suas questões interessantes, mas tem um elemento que é muito chave disso, que é a experiência com a crise capitalista, né? Ou seja, a gente está falando de um modo de divertimento que ocorre dentro de uma sociedade onde existe uma grande crise econômica, uma grande crise social, ideológica, política, né? E que boa parte das vezes as experiências reais que os indivíduos querem viver não conseguem se concretizar dentro desse contexto de crise capitalista e precisam se transformar em experiências virtuais.
a gente pode dar o exemplo, né, do Covid-19 e das milhares, milhões de relações humanas se desenvolveram de forma virtual e que não desembocaram no real, né? Ou seja, essa relação precisava ocorrer dentro daquele contexto, que era um contexto de muita crise, uma crise muito profunda, né? Não é o que a gente está vivendo agora necessariamente, mas aspectos do que se viveu no Covid-19 se mantêm, né? Ou seja, quando a gente pensa o que é ser mãe ou ser pai, né? Isso passa por uma série de elementos da vida social que durante um contexto de crise capitalista se transformam em desafios muito importantes, né? Então, criar uma criança e colocar mais 30%, 50% de orçamento dentro de casa, porque criar uma criança exige recursos financeiros, materiais, etc., né? O desafio da saúde pública, do acesso à saúde, do acesso à educação, o acesso a um bem-estar subjetivo e psicológico, que muitas vezes não se tem em jornadas escala 6x1, em uma jornada de trabalho totalmente exaustiva, onde você tem um filho, mas não vê esse filho crescer, né? Ou seja, toda essa dinâmica da crise capitalista, obrigando pessoas a mudarem de estado, de país, né? Por conta de buscar um novo emprego, ou fugir de situações de violência, migrarem. Tudo isso coloca camadas e camadas de novas dificuldades sobre a maternidade, sobre a paternidade também, né? E que podem levar pessoas a quererem viver a experiência da maternidade e da paternidade numa virtualidade que não desemboque no real, né? Então, acho que esse campo do debate é um campo muito importante, que infelizmente eu não vi aparecer, né, nos comentários, né? O próprio Dunker, ele faz um comentário que é um pouco mais sociológico do ponto de vista das dificuldades da maternidade em geral. Agora, as dificuldades da maternidade não são em geral e ponto, né? Existem as dificuldades da maternidade dado o contexto de uma crise capitalista, né? Senão, talvez bebês reborn fosse um fenômeno muito antigo que a gente estivesse só reavivando agora. E não é, né? É um fenômeno que é um fenômeno social que ocorre dentro dessa situação de um capitalismo em crise. Que, né, como eu disse, cria novas camadas de dificuldades que se somam às dificuldades já anteriores à crise capitalista, que são várias, né, desde a individualização do cuidado, a responsabilidade integral, muitas vezes sobre a mãe, um pai que desaparece, né, ou seja, toda essa dinâmica anterior à crise capitalista já existia, e a ela se somam os fatores típicos da crise capitalista: precarização do trabalho, precarização da vida, gerações que não conseguem sair da casa dos pais, né, porque é cronicamente impossível ter uma casa própria. Ou seja, toda essa dinâmica nova, ela precisa ser relacionada ao a gente tentar entender por que o hiperrealismo que permite para algumas pessoas viver um virtual da experiência de ser mãe ou pai sem desembocar num real, né? Mas viver um virtual que é hiperrealista. Então, vamos aqui para o nosso bloco 2, né? O que representa o mercado bebê reborn? A gente quis trazer esse debate, acho que é um debate que é muito importante, porque, na verdade, as matérias, né, que estão espalhadas por aí, elas falam muito do valor dos bebês, né, que são valores realmente muito altos, são coisas de 12 mil reais, 10 mil reais, né? Existem mais baratos, mais caros, mas, enfim, quem está investindo nessa prática, né, que é a melhor qualidade do produto e tal, falam muito do faturamento das lojas, das artesãs e etc., mas raramente as matérias elas dão um tamanho preciso do mercado, né, em geral, e dessa quantidade de pessoas envolvidas nessa tribo. Ou seja, não existe ainda, ou existe de forma muito parcial, uma análise macroeconômica desse fenômeno, né? E por que essa análise macroeconômica é importante? Porque a gente vai conseguir dar dimensão para o tamanho desse fenômeno, se ele é um fenômeno de massas ou se ele é um fenômeno de um pequeno grupo social, né, um fenômeno setorizado, né, etc. Quando a gente vê, por exemplo, essa matéria da Forbes, que eu estou colocando print para vocês aqui na tela, eles falam, né, milhões em vendas e itens raros, 5 curiosidades sobre o mercado de bebês reborn. É uma matéria que ela está toda dedicada a mostrar todas a lucratividade do mercado, mas justamente ela não debate em fatores macroeconômicos.
E, muito rapidamente, do microeconômico do que uma artesã ganha, da experiência de um indivíduo, ou indivíduo que tem esse boneco, se leva a uma enorme análise social de um fenômeno e tal, sem ocupar o intermediário fundamental entre tudo isso, que é entender qual é a classe social, quais bairros, quais cidades, quais estados, quais regiões do mundo, do planeta, do país, e qual é o tamanho dessa, né? Qual que é a franja desse mercado bebê reborn dentro da franja macroeconômica do país e do mundo. Então, embora não existam dados oficiais, a gente está trabalhando com um dado que é retirado, que é colhido pelos jornalistas do Melhor Investimento, que ele tem uma estimativa de que o segmento movimenta no Brasil cerca de 50 milhões de reais por ano, né? Considerando vendas em plataformas de e-commerce e lojas especializadas. Gente, 50 milhões de reais por ano é um mercado muito pequeno, assim, muito pequeno. Eu dei uma pesquisada, é menor que o mercado de flautas transversais no Brasil. Tipo, tem mais gente comprando flauta transversal do que gente comprando bebê reborn, que são, inclusive, produtos com preços parecidos, tá? Por isso que eu escolhi esse comparativo. Então, gente, o que eu acho que é importante a gente tentar pensar aqui, né? Vamos ver um trechinho do vídeo da Ana Paula Padrão, que eu acho que ajuda muito nessa discussão. Esses fenômenos chegam até mim e provavelmente chegam até você como se essas fossem as tendências para o futuro das mulheres. Oi? Eu não tô nem aí se uma mulher adulta quer brincar de boneca. A não ser, é claro, que ela exija uma vaga do SUS para essa boneca, mas aí essa mulher já tá apresentando uma patologia e precisa de tratamento. Também não tô nem aí se ela quer virar um troféu para o marido exibir socialmente. Mas isso, gente, não representa as mulheres, porque nós não somos estúpidas a esse ponto, nem infantis a esse ponto. O mercado global de bebês reborn foi de 1 bilhão e 200 milhões de dólares em 2023 e a projeção para esse ano é de que chegue a 1 bilhão e 800 milhões de dólares. É desprezível? Não, mas é pequeno, é nichado. É comparável, por exemplo, ao mercado de brinquedos educativos de madeira ou de cosméticos 100% vegano. Mas se eu me dei ao trabalho de pesquisar sobre o tamanho desse mercado e concluir que é um nicho, a quem interessa ficar nos representando, a todas nós, mulheres? Nenhuma reivindicação da personagem, da figura, né, da pessoa Ana Paula Padrão, mas ela coloca um ponto de vista que eu acho que é bastante importante, que é a gente entender que quando se trata um pequeno fenômeno social de escala muito reduzida, para tentar interpretar toda uma geração ou todo um gênero de pessoas, né? O coletivo mulher, né? O coletivo mulher como um corpo social unificado, onde todas estão fazendo isso. Existe uma tentativa por parte de setores, em especial da extrema-direita, que atuam nas redes sociais, né, como Mamãe Falei, enfim, outras bizarrices aí da extrema-direita, que vão usar esse fenômeno para tentar atacar todo o grupo social mulheres. Em especial, quais mulheres? As mulheres que não querem ter filhos, as mulheres que escolheram não ser mães de bebês ou de crianças, né, ao longo da sua vida. Então, existe um interesse por parte da extrema-direita de colar o conjunto das mulheres que escolheram ter uma vida sem filhos às mulheres que estão criando bebês reborn, né? Como se fosse o mesmo grupo social. E não necessariamente é o mesmo grupo social, né? Eu conheço muitas feministas que escolheram não ter filhos, nenhuma delas tem bonecos na casa delas. Tudo bem, esse é o meu nicho, né? Mas o que é importante a gente ver é que é muito nichado, né? E quando você vai olhar os casos, por exemplo, que aparecem no vídeo do Chico Barney, né, que é um vídeo que dá uma boa navegada dentro desse universo, né, quando ele visita o encontro de bebês reborn aqui na cidade de São Paulo, no Parque do Ibirapuera, você vê que várias das colecionadoras de bebês reborn são mães, né, já têm seus filhos. Então falam, eu já tenho meu filho, já criei e tal, criei um outro bebê, mas acho que não dá, já tô velha, não quero mais.
Então eu decidi entrar nessa brincadeira e tô aí e tal. E para boa parte delas é encarado também como um entretenimento, como uma coisa divertida, né? A maioria dos depoimentos ali, se a gente quiser tratar esse escopo das entrevistas do Chico Barney como um demonstrativo, né, do público, e que boa parte desse discurso de que existe uma ilusão do real nesses bebês é bastante fabricado a partir de situações muito particulares que apareceram nas redes sociais, ou casos que, inclusive, são piadas, né? O caso da moça que leva o bebê reborn no SUS, para um atendimento no SUS, era uma piada. Ela mesma veio ao público para dizer que aquilo era uma piada, que ela nunca tentaria fazer aquilo, que ela fez de brincadeira, porque estava todo mundo falando disso. E, na verdade, isso foi transformado numa fake news de que existe um grande, enorme público de pessoas que têm bebês reborn e estão levando nos hospitais. Como se isso fosse uma coisa que estivesse acontecendo por todos os lados. E, gente, não tá, né? Basta conversar com, enfim, trabalhadores do SUS e vocês vão ver que as pessoas não estão fazendo isso, né? Que não é uma realidade. Me lembrou muito a mamadeira de piroca, sabe? Porque existe a mamadeira de piroca, da mesma forma como existem os bebês reborn, mas a mamadeira de piroca, ela nunca foi colocada dentro de uma escola para ensinar crianças sobre sexualidade. Ela nunca foi usada como uma ferramenta de estudo numa aula de educação sexual. Inclusive, porque são pouquíssimas as escolas que têm aula de educação sexual. Infelizmente, enquanto as nossas crianças continuam sendo agredidas sexualmente, abusadas sexualmente, né? Ou seja, faz falta terem aula de educação sexual e nenhuma delas utilizaria uma mamadeira de piroca, né? Isso aí era fake news. Então, o cara pega um negócio que é real, né? Que é a mamadeira de piroca, ou que é o bebê reborn, e de repente ele coloca isso associado a um discurso e a um modo de vida que não tem nada a ver com o que tem relacionado com esse objeto de verdade, né? E não tem nada a ver com um artigo escolar, nunca teve. Então, a verdade é que nem o bebê reborn é uma questão coletiva das mulheres, de que todas as mulheres, ou uma enorme massa de mulheres, está desejando uma maternidade fantasiosa ou virtual. Não é isso, tampouco é que o bebê reborn é a alternativa das mulheres que não querem ter filhos, né? Ou seja, ambas são generalizações que têm como fundamento um interesse muito claro de atacar as mulheres, né? E a gente tem sido atacada como uma constante pela extrema-direita, desde que surgiu a extrema-direita, com o objetivo justamente de buscar penalizar o movimento feminista e as conquistas que são feitas pelo movimento de mulheres, como se fosse a origem de todo o mal da economia e da sociedade, etc. Um discurso bastante antigo, né? Bastante funcional há muito tempo, né, de fortalecimento do patriarcado em situações de crise capitalista, justamente para buscar queimar, né, parte desse espírito mais radical que vem justamente das mulheres no enfrentamento à crise capitalista, né? Então, eu acho que é muito importante, nesse momento, a gente debater a questão do fetiche da mercadoria, né? Porque, na verdade, o verdadeiro responsável por existir um fenômeno que gera esse estranhamento, né, não são as mulheres ou as pessoas que decidem ter um bebê reborn. Pelo contrário, né, quem cria uma relação de fetiche com a maternidade é a própria sociedade capitalista, ao fetichizar não só a relação humana através de objetos, mas na relação de fetiche da mercadoria mais em geral, né? Então, vamos debater um pouco esse tema do fetiche da mercadoria, e para isso a gente vai ver aqui um pouquinho o que diz o Chat Marx, que está disponível ali no casamarx.com.br, o que ele responde quando a gente pergunta o que é fetiche da mercadoria, segundo Marx. E eles falam o seguinte, né? O Chat Marx fala o seguinte: na crítica de Karl Marx à economia política, ele descreve como no sistema capitalista as relações sociais entre as pessoas assumem a forma de relações entre coisas ou mercadorias. Isso significa que as mercadorias são vistas como tendo um valor intrínseco, independente do trabalho humano que as produziu.
Esse fenômeno é chamado de fetichismo, porque as mercadorias parecem ter poderes mágicos ou místicos, como se fossem entidades autônomas, quando na verdade são produtos do trabalho humano. Acho que a primeira ideia que é interessante, né, que vem no debate do fetichismo da mercadoria do Marx, é essa ideia de que a relação entre as pessoas se transforma numa relação entre coisas. Né? Então, na sociedade capitalista, a gente não se relaciona entre seres humanos de forma livre, igualitária, desprovida de necessidades materiais. Né? A gente se relaciona com as pessoas através das coisas. Né? Então, a relação entre seres humanos na sociedade capitalista está mediada pelo objeto, pela mercadoria, um objeto dotado de valor. E isso é interessante da gente pensar quando a gente pensa o tema do bebê reborn, porque a gente está falando justamente do dilema da maternidade se transformando numa relação entre objetos, né? Então, a relação entre mãe e filho, ou pai e filho, substituída pela relação entre uma mulher, um homem, uma pessoa que comprou esse boneco e um boneco, né? Um bebê reborn. Ou seja, aí tem uma relação de fetiche muito clara, né? Ou seja, é muito evidente como a gente tem uma relação humana transformada numa relação com um objeto, né? Isso de forma um pouco mais vulgar, o debate do fetiche da mercadoria. Mas a gente tem um debate que é ainda mais profundo, que tem a ver com esse segundo parágrafo aqui do que diz o Chat Marx, que é o seguinte: no capitalismo, as mercadorias são trocadas no mercado, e seu valor é determinado não apenas pelo trabalho necessário para produzi-las, mas também pelas condições do mercado. Esse processo obscurece as relações sociais de exploração e dominação que estão por trás da produção de mercadorias. Assim, o fetiche da mercadoria mascara a verdadeira natureza das relações de produção capitalista, está fazendo com que os produtos do trabalho humano pareçam ter vida própria e valor independente. Então, o que está escondido por trás dessa, né, a Globo escandalizada com os bebês reborn, a mídia burguesa, gente, essa mesma mídia burguesa que está produzindo um escândalo em torno de um fenômeno bastante pequeno, é ela própria quem produz o tratamento de objetos e de mercadorias como objetos desprovidos de trabalho humano, né? Então, um bebê reborn, ele só pode ganhar a dimensão que ele ganha quando ele está desprovido da noção de que toda a vida material é produzida por trabalho humano, né? Então, desemboca no bebê reborn uma lógica geral da sociedade capitalista do tratamento à mercadoria, né? Do tratamento ao objeto do trabalho humano, desprovido de um sentido mais profundo de trabalho humano de fato, né? E das relações de opressão e exploração. Então, a relação que se estabelece com o bebê reborn, ela é a prática, como se fosse a ponta final de uma vida de relações com objetos e mercadorias, onde não consegue se ver a existência de um trabalho humano e, nesse sentido, se consegue transformar o objeto num certo teor místico, né? O teor místico que assume esse objeto diante da vida só é possível quando ele está desprovido da sua história como objeto, né? Da sua história material. Então, eu acho que isso é muito interessante a gente trazer para o debate do bebê reborn, porque a gente vai ver que, na verdade, está se tratando de tentar inserir, de tentar imputar sobre as mulheres uma responsabilidade de uma loucura que não é nossa, né? Essa loucura não é das mulheres, essa loucura, ela é uma loucura social, é uma loucura capitalista, é uma loucura de uma sociedade que faz isso com objetos em geral, não só com bebês reborn, né? Quantas relações humanas chegam ao limite? Tem muitas que são cotidianas, né? Relações de fetiche que são mais cotidianas e que a gente naturaliza muito, né? Com o celular, com o computador, com a câmera, com a fotografia, né? Ou seja, são muitos objetos que a gente cotidianamente naturaliza uma relação fetichizada. São todos os objetos da nossa vida têm fetiche. A gente não está o tempo inteiro olhando para os objetos da nossa vida e vendo trabalho humano. Esse limite dessa relação meio de ponta ali, né? Que é uma ponta muito extrema de uma humanização, de uma mistificação muito profunda em torno daquele objeto, ele faz parte da nossa história das relações com o objeto produzida pela sociedade capitalista, né? E o bebê reborn não é o único, né? Se a gente for ver quantos são os objetos que imitam a figura humana
e que são dotados de uma relação humana que deveria ser, né, que seria, o saudável seria que fosse uma relação entre humanos, a gente perde a conta, né, de quantos são os objetos que são dessa forma. A gente já vai chegar em alguns exemplos. Antes da gente chegar nesses exemplos, na verdade, eles são parte desse nosso próximo bloco, né? Que é o bloco onde está tentando debater a espécie de uma renovação de um discurso de histeria feminina. Então, gente, não foi incomum na história da humanidade também, né? Da mesma forma que criar bonecos e fazer bonecos similares à figura humana, criança, mulheres, o tratamento da atitude, da conduta da mulher como uma conduta que se tipifica como doença é um tratamento que historicamente foi muito comum, né? Foi muito comum, por exemplo, no século XIX e XX, que os manicômios fossem lotados de mulheres que não queriam se casar, que não queriam ter filhos, de mulheres que revelaram ou deram pistas de que pudessem ter interesse sexual por outras mulheres, de mulheres que desejavam trabalhar ao invés de ter uma família. As famílias da burguesia, da monarquia, elas tinham o hábito de trancafiar e tratar como loucas essas mulheres, né? Isso foi muito comum ao longo da história. Também mulheres rebeldes, né? Muitas mulheres rebeldes que, ao serem tipificadas como loucas, são retiradas da luta social e colocadas dentro de manicômios, de presídios, e tratadas assim, portanto, a sua rebeldia, a sua oposição a uma sociedade de opressão, tratado como uma doença, né? Eu acho que é importante diferenciar aqui que a gente não está falando que as mulheres que têm bebês reborn são rebeldes, radicais, etc. Não se trata disso. Agora, é importante a gente visualizar que está combinado no discurso que a gente está vendo presente nas redes sociais, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, quando se fala do bebê reborn, uma atribuição a uma loucura feminina, né? E essa história da loucura feminina é uma história que está carregada de sentidos, né? E de práticas que tiveram a serviço da repressão social e política a mulheres radicais. E a gente chega aqui em duas discussões que para mim são muito interessantes. A primeira é o fato de que, do ponto de vista do discurso de extrema-direita, faz bastante tempo que a gente tem sido tratada como louca, né? Todas as mulheres que falam que querem legalizar o aborto, nossa, mas é uma assassina, é uma maluca, né? As mulheres que falam que querem direito a uma licença maternidade de 2 anos, nossa, são loucas, querem quebrar a economia. Ou seja, uma renovação de um discurso de, entre aspas, né? A gente poderia achar outros nomes, mas de uma histeria feminina, né? A histeria foi uma das doenças mentais, né, que se tipificou como uma doença tipicamente feminina, na psiquiatria reacionária, conservadora, né, e que, na verdade, a gente vê se renovando como um discurso diante da situação que a gente está vivendo atualmente de crise capitalista. Então, essa é a primeira questão, né, que eu acho que é importante ver e conseguir se separar, aí os críticos à cultura reborn, conseguir verificar que se trata de um grupo setorizado, pequeno, que é importante estudar caso a caso, avaliar quais são os fenômenos do tamanho que eles têm e da importância que eles têm dentro da sociedade, por um lado, e, por outro lado, conseguir ver quem tem interesse, né? Quais são os grupos que têm interesse em prolongar e estender uma crítica à cultura reborn direcionada a todas as mulheres, e que isso tem sido bastante comum dentro dos debates nas redes sociais. E aí eu acho que a gente chega numa segunda discussão dentro desse bloco da histeria feminina, que é o fato de que as bizarrices pró-patriarcais, né? As bizarrices produzidas pelo homem, que vão no sentido de aprofundar a opressão de gênero e a violência sexual e etc., elas nunca são tratadas como loucura, né? Então, uma mina que compra um bebê, né, uma boneca tem cara de bebê e fica circulando com ele na rua, nossa, isso é uma loucura absoluta. Mas, gente, vocês já pararam para pensar
esse extremo da fetichização do corpo da mulher, que a gente vê no caso das bonecas infláveis, por exemplo, que nunca é tratado como uma loucura, né? As bonecas eróticas infláveis. Muito menos, né? Um debate que me parece que deveria estar sendo feito de forma bastante indignada, o fato de que dentro da indústria de bonecas infláveis eróticas, existe um nicho que são as bonecas eróticas que parecem criança, que é um nicho real, que tem uma alta lucratividade, um mercado que gera muito mais renda e produção e valores do que os bebês reborn, né? Que são homens que compram bonecas desse tipo, que parecem crianças, para satisfazer seus desejos sexuais de pedofilia e etc. Ou seja, esse mercado existe, né? E ele não é tratado de uma forma escandalosa como é tratado a questão das mulheres que têm bebê reborn. Eu não quero fazer aqui uma discussão conservadora contra a sexualidade, etc. Não se trata disso. Agora, assim, obviamente, gente, é bastante doentio, né? Uma pessoa comprar uma criança de plástico para fazer atos sexuais com essa criança de plástico, isso é bastante doentio, né? E a gente poderia estar, como sociedade, mobilizada a tentar entender por que isso acontece e que relação isso tem com uma série de experiências sociais de profunda violência e agressão, né? Ou seja, as mulheres que compram bebês reborn, a gente não está conseguindo relacionar essas mulheres com atos de violência indiscriminados, horríveis. Os casos de pessoas que querem se relacionar com bonecos sexualmente, né, com bonecos que parecem crianças, isso está relacionado com uma violência, né, que existe na nossa sociedade, que é uma violência bastante importante e bastante volumosa, né, ou seja, existe aí, por que eu estou trazendo esse tema, então, né, vamos tentar entender, porque a gente está tratando de dois extremos de uma relação fetichizada com a mercadoria. Agora, no caso, né, da experiência feminina, uma tipificação de loucura é um grande debate social sobre isso, e no caso de uma experiência masculina, inclusive, né, boa parte dos homens são criticados, né, por não assumirem as responsabilidades de maternidade, e isso também ser um problema que leva a que muitas mulheres não queiram ser mães, ou prefiram ser mães de bebês de plástico, mas quando são os homens, né, adquirindo bonecos para transar com esses bonecos, né? Bonecos parecem crianças, a gente não está fazendo um grande debate coletivo sobre isso, quando deveríamos, né? E aí eu chego nessa questão, que para mim é uma questão bastante importante, que está no vídeo do Dunker, que na verdade eu não concordo muito, assim, né? Porque ele fala que a forma como essas mulheres se relacionam com os bebês reborn, ela tem uma relação de fantasia e que é bacana, né? Que é você poder ter um recurso ali na vida adulta, porque o adulto ele precisa ainda ter recursos, ele tem direito a ter recursos de entrar no mundo da fantasia, de imaginar, de exercer imaginação, criatividade, etc. E que nesse sentido essa prática seria paralela à forma como homens se relacionam com bonecos de Marvel, de bonecos de super-heróis, colecionáveis e etc. Eu acho que o fundamental porque eu discordo dessa visão do Dunker, é que é preciso visualizar a questão, o problema do patriarcado, né? Então, não existe como uma pressão, né? Como uma projeção sobre o homem que coleciona bonecos, uma ideia de maternidade que ele deveria exercer e que se ele não exercer em algum momento da vida dele, isso significa que ele é um fracassado, que ele é menos homem, que etc, né? Pelo contrário, na verdade, né? Tipo, muitos homens são criticados por serem bons pais, simplesmente, né? Como se ser um bom pai, estar presente na vida do seu filho e tal, fosse um grande problema, fizesse dele menos macho. Aí vem esse fenômeno aí, né, das threadwives. Eu posso pôr algumas imagens para vocês aqui na tela, que são essas esposas que dão orientação de como as mulheres podem ser melhores esposas para os seus maridos. E parte de ser melhores esposas é não trazer para eles o problema da criação dos filhos e etc. Tá sempre bela, sempre cheirosa, sempre sensualizante. E elas ficam idealizando isso, é um fenômeno de extrema-direita horroroso, né? Que fica sensualizando isso. Ou seja, para mim é bastante diferente uma coisa da outra, né? Porque sobre a experiência de criar um bebê reborn, está depositada a cobrança, a pressão para que as mulheres sejam mães.
e fantasia, e enfeitem os seus filhos, e fotografem os seus filhos, e postem eles lindos nas redes sociais, e etc, né? E não falem dos problemas da maternidade, das dificuldades da maternidade e tal. São experiências muito diferentes, na minha visão, porque uma delas realmente é uma experiência aberta à fantasia, né, que é o caso de colecionáveis, de super-heróis e etc. A gente pode debater todos os problemas dessa indústria, mas a experiência do bebê reborn, ela não está descarregada de uma carga emocional e social da maternidade, do patriarcado. Então, na minha visão, são coisas bastante diferentes. Ao mesmo tempo que, como fenômeno social, é muito diferente estudar um fenômeno que é produzido em larga escala, com um interesse industrial volumosíssimo, como tipo a Marvel fazer filmes para vender bonecos, e um fenômeno muito pequeno, muito minúsculo ali, que são artesãs que vendem bonecos hiperrealistas que parecem bebês. Eu acho que essa comparação também, ela transforma o fenômeno num fenômeno muito maior do que ele realmente é. E aí, gente, antes da gente entrar no nosso bloco número 4, sobre, né, a questão da maternidade, debater mais diretamente com o vídeo do Dunker, vou colocar aqui para vocês os nossos comerciais sobre Casa Marx. Legal, galera. Então, esse tópico número 4, a gente vai comentar um pouco o vídeo do Dunker, né? Onde ele traz o relato dessa mulher, né? Que fala, muitas coisas podem dar errado durante a gravidez e o parto. Vamos ouvir o Dunker lendo essa carta. Além disso, a gravidez e o parto são horríveis. Tipo, eu vi coisas horríveis sobre isso, e isso me deixou preocupada com o fato de que muitas coisas podem dar errado durante a gravidez ou parto, não importa o quão cuidadosa você seja. Isso, eu não gosto muito de hospitais, por causa de quantas vezes encontrei médicos terríveis, enfermeiras rudes, que me fizeram sentir idiota por ter ido lá. No entanto, apesar de tudo isso, eu queria um filho, mas não realmente ao mesmo tempo. Tenho um cachorro, mas ela prefere ficar com o avô dela. Pequena merda. Brincadeira. Mas sim, não me lembro realmente quando descobri sobre bonecas reborn, ou como as encontrei. Acho que estava assistindo ao vídeo de alguém que tinha uma boneca reborn que parecia exatamente com o bebê recém-nascido dela, que faleceu há algum tempo. Desde então, tenho pensado em comprar uma, mas me sinto culpada por isso. Quero dizer, nunca fiquei grávida antes, nunca sofri nada de ruim. Sinto que é errado por causa disso, mas só quero sentir aquele amor materno pelo bebê. Quando chegar em casa do trabalho, sabendo que fiz um bom trabalho, em prover para mim e para meu bebê. Não sei, sinto que se eu comprar uma, me sentirei como uma esquisita, ou me sentirei péssima por ter comprado uma, sabendo que nunca fiquei grávida antes. Alguma opinião? Então, aqui a gente está vendo justamente representado esse dilema que várias das mulheres que talvez façam parte desses movimentos, dessa cultura reborn, das suas dificuldades do acesso à maternidade, né? Então, é mencionado nesse relato o problema do direito à maternidade, né? Ou seja, eu vou conseguir ser mãe, eu vou conseguir ter tempo para o meu filho, né? Ter tempo para o filho, gente, tem tudo a ver com escala 6x1, jornada de trabalho. Como que a gente vai ter tempo para o nosso filho se a nossa licença maternidade é de 4 meses e a OMS recomenda que a gente amamente por 2 anos, né? O básico, que é a alimentação e a geração dessa vida, a gente já não tem direito e acesso, né? Ou seja, começa na gestação e vai ser um problema que a gente vai enfrentar durante toda a vida dos nossos filhos, de que a gente não tem direito a nada do ponto de vista do que seria necessário para viver uma experiência de maternidade plena, né? Por outro lado, também são mencionadas questões aí para essa mulher, que são as dificuldades da maternidade em geral, né? Que tem a ver, por exemplo, com não saber se você tem um parceiro com quem contar, não saber se você vai ter direito à escola, à saúde, se você vai ter pontos de apoio, né? E uma rede de apoio que te permita não enlouquecer nessa experiência, porque é uma experiência potencialmente enlouquecedora, né? Tá cheio de mulheres que enlouqueceram por conta da maternidade, né? E se soma a isso as dificuldades típicas da forma como culturalmente o sistema capitalista educou a que a gente visse o papel da maternidade como um papel totalmente individual, como se a maternidade tivesse que ser uma experiência da mãe e do seu parceiro, né? E o parceiro nem é tão cobrado por isso, se ele sumir tudo bem,
Porque realmente a carga toda do cuidado é da mãe, da figura da mãe. E, gente, isso é muito complicado, porque quando a gente vê a história da vida humana, a gente vê muitas formas como as sociedades humanas, em diferentes culturas e épocas, compreenderam que a criação de uma vida precisa ser uma tarefa social coletiva, né? E aí a gente chega para o fechamento aqui da nossa conversa, que é justamente o problema de como viver uma maternidade que seja uma maternidade plena, né? E que talvez viver uma maternidade plena, tanto do ponto de vista de ter todo o direito ao descanso, à presença, a estar ali, a participar da criação do seu filho, quanto do ponto de vista do acesso a direitos, a uma criação coletiva, a ferramentas de Estado, a gente vai ver uma crítica que vai fazer a Inês Armand, né, que foi uma participante muito importante da Revolução Russa de 1917 e que se dedicou a pensar o problema da mulher, né, dentro de uma sociedade que transitava a uma vida que se propunha ser uma vida livre, né? E ela fala o seguinte: no regime burguês, a operária é privada dos escassos direitos políticos que são concedidos ao operário. Na fábrica, na oficina, é ainda mais oprimida, mais explorada que o operário, porque o patrão usa seu poder para oprimi-la, tanto no seu papel de proletária, quanto para lhe infligir todo tipo de ultraje e violência por ser mulher. Em nenhum lugar e em nenhum momento a prostituição, fenômeno mais repugnante e odioso da escravidão assalariada do proletariado, estendeu-se tão escandalosamente como no reinado do capitalismo. As operárias e as camponesas são escravas na família, não só porque sobre elas pesa o poder do marido, também porque a fábrica, ainda que as arranque do âmbito familiar, não as liberta das preocupações da maternidade e da economia doméstica, transformando essa maternidade em uma pesada cruz insuportável. Gente, ao ponto de que se paga 12 mil reais para ser mãe sem ser mãe, né? Enquanto existir o poder burguês, termina Inês Armand, a operária e a camponesa não poderão escapar dessa tripla servidão que é a base sobre a qual o regime capitalista repousa e sem a qual não pode existir. Então, gente, a maternidade atrelada ao capitalismo patriarcal, buscando ser um sentido de vida das mulheres, criar filhos, dedicar-se aos seus filhos, enquanto exercem uma dupla jornada de um trabalho esgotante, cansativo, essa química não dá certo. Para a gente poder viver uma experiência de reprodução da vida humana e continuidade da nossa espécie de forma plena, saudável e feliz, é preciso destruir a sociedade capitalista e não substituir os nossos bebês por bonecos. E quem quiser substituir os bebês por bonecos, gente, tudo bem, ninguém vai julgar vocês, não tem problema nenhum. A questão é a gente sempre lembrar que a nossa liberdade não vai vir de simplesmente se libertar da maternidade e fazer escolhas individuais de não ser mãe, ou ser uma mãe de tal jeito ou de tal outro jeito. A nossa liberdade precisa vir do fim do patriarcalismo. E, gente, a sociedade patriarcal não vai cair. A gente vai ter que derrubar, e junto dela a gente vai ter que derrubar o capitalismo. Esse podcast foi apresentado por mim, Letícia Parks, roteirizado também por mim, com a ajuda da Flávia Vale, da Gabriela Daniele, da Odete Assis. Um abraço aí para todo mundo e a gente se vê daqui a pouco no próximo episódio de Feminismo e Marxismo. E não se esqueçam de curtir, compartilhar, ativar o sininho. Gente, toda vez que vocês deixam comentários, avaliações, dão um like, isso ajuda muito o nosso podcast a crescer e chegar em quem precisa ouvir essas ideias aí de luta contra o patriarcado e o capitalismo. Valeu e até a próxima!